irmãos, boa noite para todos. Nós vamos abrir nossa Bíblia lá em Marcos, capítulo 2. Nós lemos o texto aqui de Marcos, capítulo 2, no domingo, na nossa escola dominical, às 18 horas. Fizemos um comentário muito breve sobre ele e hoje nós vamos continuar pensando em cima desse texto, principalmente diante das mudanças que a gente está vivenciando aí. Marcos, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso 12, essa história do cura do paralítico. Pode manter sua Bíblia aberta ou ligada. Vamos lá. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomado o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Vamos orar. Senhor, sua palavra sempre nos surpreende e sempre traz mudanças que nem conseguimos imaginar que elas podiam acontecer. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor tem um poder que a gente não tem como medir e nem cercar. E é confiado nisso que a gente está aqui nesse momento, pedindo que o Senhor faça de novo uma coisa diferente no coração da gente através da sua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Nós estamos passando por uma transição de horário. Não é o horário de verão, mas é o horário da escola dominical. E é natural que esse ajuste ainda ainda custe algum tempo para poder casar com a nossa agenda, se ajustar. Domingo eu perguntei aqui para o pessoal o que eles achavam do domingo, se o domingo tinha sido curto ou longo. Para mim, pessoalmente, foi muito grande o domingo. Não teve aquelas quebradas, o domingo ficou grandão, parecia que tinha mais de 24 horas. O que não é problema. Tem uma coisa boa, deu para fazer tanta coisa, deu até para dormir. Foi bom, foi uma coisa bacana. Mas a gente está fazendo essas alterações, passando por algumas mudanças. E uma coisa que precisa ficar claro, meus irmãos, nós não estamos fazendo isso porque a gente pensa em se ajeitar à moda, alguma coisa do tipo. É porque a gente acredita que isso pode ser mais efetivo para a vida de cada um de nós aqui como comunidade cristã. E esse texto é um daqueles textos que mostra para a gente muita coisa, claro, como a Bíblia toda faz, mas eu queria que você olhasse para esse texto agora, observando assim, como que a gente pode, por que a gente pode fazer coisas diferentes sem mexer naquilo que é essencial. Como que a gente pode mudar algumas estruturas sem mudar o conteúdo delas? O que pode ser feito diferente e o que não pode ser mudado? Então, eu estou dando um exemplo, claro, da nossa vivência aqui. Que se você contar isso ali na esquina,
não vai ser novidade para aquela igreja da esquina ali, porque já são as 18 horas, eu descobri um dia desse, né? Porque a gente já tinha mudado aqui, decidido fazer essa alteração que eu vi. A Glenda que viu, na verdade, que me falou. Mas se você contar para outro, não vai fazer muito sentido essa conversa é nossa aqui, para a gente. O que pode ser, o que não pode ser mudado? E por que mudar e por que não mudar? Tá? O que dá para mexer sem mexer no que é essencial? Não é tão importante que pode ser alterado, mas o que é importante que não pode ser alterado? Eles estavam certos em falar que só Deus podia perdoar pecados. Eles estavam errados em não perceber que Jesus é Deus. Essa que era a questão. A teoria deles estava certa. Quem pode perdoar pecado? Só um. Só Deus. Aonde está o erro? Não olhar para Jesus e enxergar Deus nele. Não perceber que Jesus é Deus. E vocês não tinham percebido ainda, entendeu, Bruno? Por isso que eles estavam ali questionando. Como é que pode? Não, não pode. Você não pode falar isso. Por que eles falaram dessa maneira? Não viram que Jesus era Deus. Diz, Claudinho. Perdão. Vem primeiro do que a bênção das pernas ali. É uma coisa interessante para a gente considerar. O que é mais importante? O pecado perdoado ou as pernas funcionando? Está vendo, meus irmãos? É a conclusão que o texto dá para a gente, né? Que Jesus falou, eu posso fazer as duas coisas. Aliás, nenhuma delas é pesada para mim. Jesus está dizendo, nenhuma delas é difícil para mim. Não tem nada difícil para mim. Para mim tudo é natural. Aquilo que a gente fala, que a gente chama de extraordinário, meus irmãos, é sempre extraordinário aos nossos olhos, mas para Deus não tem nada extraordinário. Tudo é ordinário para Deus, tudo é comum. Me levantar de manhã, coisa tão normal, né? Para Deus também é normal. Mas se eu estiver doente e eu levantar ação, é extraordinário para mim. Para Deus não é. Ele pode fazer isso a qualquer hora, a qualquer momento. E é dessa maneira que eu e você precisamos nos achegar. Deus sempre na expectativa de que Ele pode fazer coisas que nos surpreendem de fato. Mudar situações e perdoar pecado? Pode. Curar uma paralisia? Também pode. Qual a diferença para Deus? Nenhuma. Ele faz e pode fazer. Mas a gente vai chegar lá no finalzinho. Que bom que você nos destacou isso aí, tá, Cláudio? Mais alguém? Às vezes a gente freia com muita facilidade, né? Tudo é motivo para não participar, para não fazer, para não viver as coisas que tem que viver. Meus irmãos, o que pode ser mudado sem mexer no essencial? Não é o miolo do negócio, tá bom? Vamos olhar para o texto e a gente vai perceber isso muito claro. Nós temos aí um camarada doente, mas antes de perceber o doente, que é um negócio que eu vejo que também com você acontece o que acontece comigo, a gente sempre, os nossos olhos sempre vão muito rápido para as pessoas que a gente entende que estão piores que nós, né? Um paralítico eu penso que está pior que eu. Eu já olho e já fico meio compadecido, com dó, já fico preocupado com ele, quero ver o que vai acontecer com ele. Mas o mais importante está no início do texto, é que Jesus está fazendo algo que ainda não está condicionado só aos milagres. Os milagres são sinais para comprovar que Ele é Deus, mas Ele está fazendo um negócio que eu e você podemos fazer. Podemos não, devemos fazer. Constantemente, Ele está fazendo um negócio que a gente deve ser como igreja. O que você acha que é? Dá uma olhada e me responde. Perdão, antes. Está anunciando, já foi falado aqui, pregar, anunciar. Olha o verso 1, meu irmão. Depois disso, dias depois é porque está remetendo ao que aconteceu um pouquinho antes. Só para um ajuste aqui, o Evangelho de Marcos ele é muito dinâmico, ele é um negócio que vai assim rápido. As histórias são curtas, elas não têm muitos detalhes. O alvo de Marcos é passar a mensagem logo para o gentio, principalmente. Então, ele não usa muitos termos que são próprios do judeu, e ele é um evangelho de movimento. Alguns dizem que ele seria um evangelho, o texto muito próprio para fazer um filme, né? Porque ele tem ação rápida, a coisa vai, dinâmico. E você vai ver isso o tempo todo. Tem uma palavra que repete muito no evangelho de Marcos, que é imediatamente. Imediatamente. Mais de 40 vezes acontece, ela aparece mais no evangelho de Marcos do que no Novo Testamento todinho. Por quê? A ideia do escritor, o que está nele é assim, eu tenho que contar as histórias rápidas, e assim, ele não está preocupado com detalhes, em comprovar, não tem genealogia, filho de fulano, gerou Beltrano, não tem esse negócio em Marcos. Muito prático, muito direto. Está direto assim, então, dias depois, estava em Cafarnaum, fazendo o quê? Verso primeiro aí? Anunciando o evangelho. Estava ali em Cafarnaum, o pessoal foi lá, o pessoal queria ouvir Jesus. Interessante, né? Ouvir Jesus. É certo que de vez em quando sobrava um milagre para um, para outro também, mas o pessoal gostava de ouvir Jesus.
o que ele falava, o que ele ensinava, também trazia, despertava interesse, curiosidade das pessoas. E ele está anunciando, ele está falando. E ele está anunciando o quê? O que está escrito aí? A palavra. Que palavra seria essa, meus irmãos? Jesus, será que ele estava fazendo stand-up? Estava fazendo show, gracinha? Você acha que ele estava fazendo piadinha de Jonas, fazendo piadinha com as histórias do Antigo Testamento, de Jesus não estava cochilando nada no barco, ele estava só fingindo de morto para ver o que o pessoal ia gritar, para dar um pavor na galera? Eu acho que Jesus ia fazer umas piadinhas dessas. Sim ou não, meu irmão? Eu acho que não, ele estava anunciando a palavra que remetia a Deus, novidade, ele como a representação de Deus vivo ali presente com eles. Então, anunciando a palavra. O que a gente já pode começar a pensar aqui, a construir na nossa mente uma ideia? É o seguinte, olha, anunciar a palavra, para anunciar a palavra, a gente não tem que vender a alma. Não precisa. A gente não precisa negociar algumas coisas. Para anunciar a palavra, é a palavra mesmo, não precisa fazer arranjo. Já escutaram essa expressão? Já viu aquelas pessoas que gostam de fazer gracinha? Piada, brincar. Conhece alguém assim? Que gosta de fazer piada e tal? Eu conheço gente assim. Então, a expressão que eu escutei, que eu acho muito interessante, fala assim, fulano para fazer o outro rir, se for preciso, até a mãe dele ele empurra do barranco. Para fazer o outro rir, ele empurra até a mãe do barranco. Vai rir? Vai. Então, empurra a mãe lá assim. Tem gente que, para poder fazer sucesso, se coloca nas situações mais ridículas possíveis nas redes sociais. Já viu? Tem uns negócios que é louco. Eu, de vez em quando, eu curto uns negócios desse, curto, não de ir lá curtir. Eu assisto. Como é que a pessoa tem coragem? Né? Esquisito. Mas ela, para ganhar visualizações, ela faz isso. Agora, a igreja não tem essa necessidade. Nós não estamos atrás de curtidas. Deixa eu chamar a atenção para o negócio. É muito interessante que nós investimos aqui, por exemplo, em vários meios digitais, em várias mídias, e nós queremos que isso seja ampliado, que isso seja mais divulgado ainda. Porque o negócio, eu tenho lá não sei quantas pessoas no meu Facebook, mas se deve, daquele montante que tem lá, não deve ter 10% que me vê lá. Porque é assim que funciona. Mas desses 10% ou menos, 5% dos 3 mil que estão lá, 2 mil, não sei quantos tem, sinceramente eu não sei, não sou ligado com isso, mas se eu conseguir passar para 200, que está acontecendo um negócio interessante na minha igreja, sem gastar nada com isso, não é ruim de tudo. Só que, entenda uma coisa, nós não vivemos para isso. Nossos cultos, vez por outra, estão sendo transmitidos aí ao vivo. É legal? É. Quantas pessoas têm assistindo? Não sei. Se tiver uma assistindo, e se tiver 10, nós não estamos atrás de plateia, estamos atrás de levar o evangelho. 4 que tinha? Tinha 4? Porque o domingo foi tão grande que deu tempo de eu assistir um culto online, uma igreja lá de Campinas. E lá tinha também a numeração. Aí ficou entre 55 e 65 pessoas, o tempo que eu assisti ali. Só que eles têm 3 mil e tantos membros. Eu falei, então tá bom, nós não estamos muito ruins, né? Se for fazer a média porcentagem, está 4, 5, né? Para 200 e alguma coisa, nós temos aqui. Então, a proporção aí está até mais ou menos, né? Está dentro da média. Mas nós não estamos atrás disso, gente. Nós não estamos querendo ser a igreja famosinha, não. Nós queremos ser um povo que anuncia a palavra, que anuncia Cristo, que fala de Jesus, que apresenta Ele da maneira mais óbvia possível, que não fique difícil de jeito nenhum da pessoa entender que é de Jesus que está ali. Olha para o texto de novo, vamos lembrar da história. O que está acontecendo? Me ajuda aí a relembrar o que está acontecendo. Jesus chegou, está em Cafarnaum, está anunciando a palavra, o pessoal juntou em volta dele, estão aonde? Numa casa, né? Normal isso, muito comum. Você vai ver na Bíblia, não apenas do ministério de Jesus, mas dos apóstolos em seguida, que essas reuniões nas casas era algo muito comum, muito natural, era uma ferramenta que era muito usada naquela época. Você vai perceber isso constantemente acontecendo, até pela facilidade, por ser uma coisa que não precisa de nenhuma sofisticação. O que precisa para receber uma pessoa lá em casa? Abrir a porta. Eu acreditar que ela não seja um ladrão também, não seja um bandido, né? Tem isso, mas eu não preciso fazer muita coisa. Não precisa fazer nada. Mas se estiver bagunçada, fecha o olho. Não precisa muita coisa. Isso vai acontecer. Eles estão na casa, às vezes eles estavam no templo, você vai perceber também, quando você olhar com calma, normalmente o templo não era esse formato de templo que a gente tem aqui, eles ficavam do lado de fora do templo, porque não tinha esse acesso, essa liberdade. O judeu não ia deixar isso acontecer. Mas volta aqui. Jesus está anunciando a palavra, tem muita gente em volta, tem um rapaz doente na história, não tem?
E tem uma turma que entende que o único que pode resolver o problema daquele rapaz é quem? Jesus, é Cristo. Porém, está embolado o negócio, está muvucado, não dá para chegar ali. E outra, está cheio, o que a gente faz? Volta outro dia, deixa para outra situação. Domingo vai ter culto, vai ter reunião da escola dominical, uma classe conjunta, teremos, mas domingo, mas se estiver chovendo, não, deixa para outro dia, não é tão importante assim, tá bom assim? E quarta-feira, vocês estão aqui, se for estar acontecendo outra coisa, vai falar, afinal de contas, né, outro dia tem igreja também, ou seja, não é tão importante assim, não tem milagre nenhum acontecendo, não tem nada novo acontecendo, mas para quem olha para Jesus e a palavra, onde a palavra dele está, entende que algo novo pode acontecer, meu amigo, é uma prioridade. Isso vira prioridade, tanto para quem está vendo, como se, mesmo que não sirva para ele, mas se for para aquela pessoa que está do lado. E aqui temos um grupo de amigos que olha para aquele rapaz e fala assim, o único que pode dar jeito nesse cara é Jesus, mas não tem jeito de entrar. Então, nós vamos arrumar um jeito, porque quem está com vontade, quem está decidido, dá um jeito, procura, tenta pelo menos. E vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer de tudo para quê? Para colocar ele perto de Jesus. Eu acho que essa deveria ser a nossa postura. Vá lá que você, nesse momento é que você fala assim, eu não preciso de muita coisa. Eu sou crente, sou calvinista, já estou até convencido que eu sou predestinado. Então, Deus me elegeu antes da fundação do mundo. Maravilha, isso não vai mudar, é decreto e tal. Eu não preciso de muita coisa. Mas será que não tem ninguém perto de você que precisa de Jesus? Você não tem ninguém para carregar para perto de Cristo? E quando eu falo carregar para perto de Cristo, claro que eu estou usando uma figura aqui dessa história, mas eu não acredito que é carregar para dentro da igreja, é carregar para perto de Jesus. Se nessa igreja falamos de Jesus, trazer para aqui também. Mas se não der para trazer aqui, levar essa pessoa para perto de Jesus, para perto da palavra de Jesus, para que ele possa ter a oportunidade de Jesus olhar para ele e falar assim, estou vendo que você tem fé, eu quero te curar, eu quero te perdoar os pecados, eu quero tratar com você, e até a sua paralisia eu vou dar um jeito nela. Vou consertar o que for preciso consertar na sua vida, mas a única coisa que a gente precisa fazer um esforçozinho é levar as pessoas para perto de Jesus. E aí, é nessa hora que nós, como igreja, nos diferenciamos de outros clubes, porque a gente não vem para curtir, a gente vem para adorar a Deus e, de vez em quando, está carregando um aleijado com a gente. O aleijado pode ser muita gente, tá, meus irmãos? Se é aleijado, é meu marido. Se seu marido for aleijado, espiritual, se quiser encaixar nessa figura aqui, mas ele precisa de Jesus. Você sabe que ele precisa, assim como você precisava. Traz ele para perto de Jesus, leva ele para perto, mas ele não quer. Ele não vai, ele não consegue, não tá fácil. Arruma um jeito, tenta, se esforça para colocar essa pessoa que você quer ver bem, que quer vê-la curada, perto de Jesus. É o mínimo que a gente pode fazer. A história está mostrando uma parte física, nós não estamos querendo alegorizar, de forma nenhuma, alegorizar o que está aí. É fato que aconteceu aí. Mas é fato também que se você experimentar, levar pessoas para perto de Jesus, muita coisa pode melhorar. Terrível, uma tendência do nosso tempo, e eu posso falar isso com muita tranquilidade, de que eu não estou errando na medida, é que a gente leva as pessoas para Cristo em último lugar. A pessoa fala que está triste, a gente fala para ela o quê? Procura um psicólogo. Não é assim que a gente escuta? Procura um psicólogo. Faz isso, faz aquilo outro. Lá para as tantas você vai lembrar assim, ó, Jesus também, a igreja, vamos na igreja. Quem sabe? Enquanto a igreja, como referência de reduto, projeto, aquela agência que anuncia o reino de Deus, que representa o reino de Deus, tinha que ser o primeiro lugar. Vamos na igreja, ouvir uma palavra aqui, você pode encontrar com Jesus, Jesus com você, e alguma coisa nova pode mudar. E até essa tristeza que você está sentindo, que talvez tenha um motivo, talvez não tenha, não importa, eu não tenho que definir isso, isso pode virar alguma coisa boa na sua vida. Parece que nós paramos de acreditar nessas coisas, estamos acreditando mais em comprimido. Eu tomo remédio, tá, gente? Hoje mesmo tomei 2. Acordei com uma dor de cabeça maravilhosa. Tem cabeça que tem que doer, né? Tomei remédio, não tem problema com isso. Só estou dizendo que a gente não pode resumir todas as coisas a remédios, a outro tratamento, é o que está na moda. Depressão, suicídio, uma série de temas que nós vamos nos deparar aqui nessa vida. A gente não vai passar sem trombar com essas coisas, ou alguém trombar perto da gente. Não vamos passar.
E eu estou dizendo que não pode ser tratado? Pode, mas eu e você sabemos que quem pode mudar o rumo da conversa, da vida das pessoas, porque pode virar elas que estavam caminhando para o inferno e botar na direção do céu, é Jesus. Ele que pode fazer isso. Essas outras coisas podem até ser paliativas e servir por um momento, mas elas não podem tomar o lugar de Cristo. Volta seus olhos para o texto mais uma vez. Temos alguém torto, aleijado, dificuldade, Jesus está anunciando a palavra, eles vão fazer de tudo para colocar Jesus lá. Pergunta: é normal levar uma pessoa para dentro da igreja e colocá-la, descer aqui? É normal? Mas para botar perto de Jesus vale qualquer coisa, está vendo? Para colocar perto de Jesus. Gente, volta atenção aqui que eu não estou dizendo que vale qualquer coisa na igreja. Senão você já viu, né? Eu vou citar uma história aqui que eu espero que vocês não conheçam. Eu escutei, já faz bastante tempo, deve ter, sei lá, uns 7 anos. Um sujeito, um pastor, que na minha concepção não é melhor do que ninguém, mas pelo menos para essas questões teológicas, o cara não podia dar uma mancada dessa. Cantando uma história, resumo da história. O filho pródigo saiu de casa, conhece a história dela, e ele teve uma aventura com uma porca, e teve 3 porquinhos. Você ri porque não é na sua igreja que está acontecendo isso, mas é muito próximo da gente aqui, tá? Vou deixar por aí. Sabe para quê? Para dar audiência. E o pastor entrou cantando e tudo mais, e fazendo gesto. Aqui nós não fazemos esse tipo de coisa. Nós não vamos nos sujeitar a esse tipo de coisa. Se algum dia plantar bananeira ali na frente me fizer trazer alguém para ficar mais perto de Jesus e não perto de mim, para a igreja, eu até planto bananeira, mas eu sei que não é essa a minha função, nem de ninguém aqui. Nós precisamos trabalhar para anunciar Cristo, para falar da palavra dele. É por isso que a gente tem tanta coisa na igreja voltada para a palavra. Estudo Bíblia na quarta-feira, pregação no domingo à noite, escola bíblica com vários temas para você aprender e trazer alguém e ajustar para conhecer Jesus. É esse o nosso alvo, é para conhecer a palavra. Se quiser divertir, vai assistir um stand-up, não tem problema, não tem nada de errado não, rir, dar risada, eu gosto também. Mas a igreja não tem essa função, aqui não é o lugar para a gente ficar promovendo essas coisas. Eu não tenho hora que eu fico no misto de tristeza e alegria, que eu não sei onde que eu encosto, né? Para que lado eu vou? A gente ri, dá risada, a gente é informal, não tem nada de errado nisso. Só dizer que a gente não vai ficar para promover isso. E nós não estamos correndo atrás de um auditório lotado de gente que não tem envolvimento com as pessoas. De fato, que queiram a palavra de Jesus, que queiram ver pessoas conhecendo Jesus. Então, meus irmãos, vamos olhar aqui nesse texto, vamos pensar mais um pouquinho. Você quer fazer alguma consideração a respeito desse texto que nós estamos meditando nele aqui? Foi falado aqui a respeito os irmãos já nos lembraram, sobre a questão do perdão dos pecados, e realmente, eu creio que isso fica muito claro quando o texto encerra, a história vai caminhando para esse negócio. Primeiro você viu que tem uma mudança de estratégia ali. Não dá para entrar pela porta, vamos entrar de outro jeito. Então nós mudamos as coisas para poder colocar as pessoas perto de Jesus. E a nossa escola dominical, por exemplo, só mudou de horário porque a gente quer colocar as pessoas mais perto de Jesus, mais perto da sua palavra. Nós não queremos ser a igreja da moda, porque os outros vão falar que é bom, que é ruim. Estamos preocupados com isso não, tá? Não estamos preocupados com isso. Olha aqui para mim, presta atenção, nós estamos querendo sim facilitar que de algum jeito as pessoas cheguem próximos da palavra que pode transformar, que pode mudar o mundo de cada pessoa, que a gente conseguir aproximar de Jesus ali. É isso que nós queremos como comunidade cristã, é isso que nós desejamos. É para isso que nós vamos trabalhar, para fazer as pessoas chegarem próximas de Jesus. E quando chegar, aí o papo dele com Jesus é Jesus que conduz. A gente não tem domínio desses detalhes também não. Não, para converter tem que levantar a mão. Não. Não, mas eu converti levantando a mão. Sim, pode também. Atendi um apelo. Não, eu não tive apelo nenhum. Cara, encontrou com Jesus, colocou perto de Jesus, deixa que Jesus dá jeito de resolver. O papel de Cristo ele faz muito bem. O papel nosso é apenas trazer as pessoas para perto de Jesus. O papel de Jesus, a função dele de ser salvador, de perdoar pecados, de transformar, ele faz com tranquilidade, faz na boa, faz sem dificuldade nenhuma. Nós não temos que dar conselhos para ele, meter o bico aí nesse negócio, ficar dando palpite, não temos que fazer isso. Não precisamos, a gente só tem que se preocupar em assim, o que eu tenho feito para colocar as pessoas perto de Jesus? Aliás,
Uma pergunta que dá para somar com essa: o que eu tenho feito para ficar próximo de Jesus? Qual tem sido a minha disciplina, minhas decisões, as batalhas que eu tenho travado todo dia, para eu ficar perto de Jesus? Porque às vezes eu quero, mas está tão embolado, o ambiente está tão carregado, está tão cheio de gente, está tão tumultuado. Vamos trazer para nós aqui: eu até quero ler a Bíblia, mas tem tanta coisa para fazer. Tem, mas o mais importante é conhecer a palavra do Senhor. Se você entender que isso é o mais importante, você tem um buraco na parede. Claro que nós estamos ilustrando, então não precisa fazer buraco nenhum, é só parar e falar assim: não vou mexer no celular agora, nos próximos 10, 15 minutos, porque eu tenho um negócio mais importante para fazer, que é ler a palavra junto com meus irmãos, que a gente está numa caminhada aí, numa maratona bíblica do Novo Testamento, Salmos, Provérbios durante esse ano, eu vou caminhar com eles. Ah, mas só estou ouvindo isso agora, hoje já são 7 dias aí do mês de fevereiro, o pessoal começou lá no dia 1º. Cara, começa agora. O que você prefere? Uma ilustração simples. Qual é a sua escolha? Você prefere ter R$50 no seu bolso ou R$20 no seu bolso? 50 ou 20? 50 também. Essas duas opções. Agora, entre 20 e nada, prefiro 20. Então, assim, mas o pessoal já leu 31 com mais 6, 37 dias do mês. Se eu começar hoje, né, vai dar o 38º dia, estão na minha frente. É melhor você ter da agora para frente do que, por causa disso, não ter nada até o final do ano. Começa hoje. Caminhada, eu falei: eu quero ficar mais próximo de Jesus, eu quero ficar mais próximo da sua palavra, e eu quero sair dessa, sabe, eu quero fazer isso, não só com a mente, assim, uma decisão que é muito intelectual, não, eu quero uma decisão prática. Eu vou ler a Bíblia, eu vou ler, eu vou comungar mais com meus irmãos, eu vou estar mais perto deles, eu vou frequentar mais os trabalhos que a igreja está propondo, pelo menos a maior parte do que der, ali o que der, eu vou participar. Eu quero ficar mais perto de Jesus. O que eu posso fazer? Porque tem uns negócios que é interessante. Tem gente que a gente até chama para a igreja e ela não vem, mas não é porque a igreja está queimada. É porque a gente passa o tempo todo, ela está observando a gente, dá tão pouco caso para os trabalhos da igreja, no dia que a gente chama e fala assim: se nem ele que é membro lá, que ele é associado, ele que é associado, ele não valoriza aquele negócio, ele não fala daquilo hora nenhuma, então agora ele vem com essa conversa aí hoje. Nada. Ele não vai, ele não frequenta, ele não vive. Precisa dar um equilibrado nisso, pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, para a gente equilibrar nosso discurso com a prática. E 2 perguntas que eu quero que você leve para casa. Pergunta que você tem que fazer para você. Fica olhando para o vizinho, não. Fala assim: o que eu tenho feito para aproximar as pessoas de Jesus? Quanto que eu tenho me esforçado para isso? Ou qualquer baguncinha aí, casa cheia, é suficiente para eu não fazer nada. Eu paro e falo assim: não deu. Tentei, mas não deu. E a outra é: o que eu tenho feito para eu me aproximar cada vez mais desse amor maravilhoso que já veio no meu encontro? O que eu tenho feito? O que eu estou fazendo? O que está me impedindo? Como é que eu posso batalhar e vencer aquilo que está me atrapalhando? E aí não vale desculpa. No final das contas, não vai colar nenhuma desculpa. Se eu e você formos relaxados, então a gente pode até enganar um ao outro, mas a gente não engana Deus. Pior, a gente vai deixar de ver coisas maravilhosas. Sabe o que eu acho interessante? Eu vou encerrar mesmo. Não dá vontade de parar não, mas eu preciso. Leia, fazendo um favor, o último verso aí. Último verso. Jesus deu lá a palavra para o menino, o rapaz, o homem, sei lá, ficar curado. Ele ficou curado de fato, sem dúvida para ninguém, pegou as coisinhas dele e deu linha. Aí diz o texto que o pessoal ficou admirado com esse negócio. E tem uma frase nessa versão nossa que é muito interessante, fala assim: jamais vimos coisa... Você consegue imaginar qual que é a sensação que eles estão vivendo ali? É um negócio tão bom que eles falam assim: nunca vimos um trem desse. Se fosse lá em Minas, eles iam falar desse jeito. Nunca vi um trem desse. Mas jamais vimos algo desse negócio. Sabe, foi um espetáculo para os olhos. Foi um negócio que encheu o coração. Foi um lance diferente. Foi um negócio assim, não dá nem para colocar explicado, só dá para falar: jamais vimos um negócio desse tipo. Jamais. Surpreendeu, encheu. Meus irmãos, eu quero muito poder falar assim: meu Deus, eu não tinha visto isso ainda. Jamais tinha visto um negócio desse que o Senhor fez. Olha, eu vi de novo, olha, jamais fiquei tão alegre como eu fiquei hoje nessa noite. Deus, quanto tempo que eu não sinto tal coisa assim, que há muito tempo que eu não via isso, agora eu estou vendo o Senhor fazer de novo, estou vendo pela primeira vez algumas coisas que eu ainda não tinha enxergado, para poder falar junto com os irmãos. Eu jamais tinha visto um negócio desse, mas o Senhor entrou na história, e eu só fui o cara que estava ali por perto. Todo mundo, isso é uma conclusão do texto com respeito ao pessoal que estava ali, que assistiu aquela cena. Então,
serve para aqueles homens que levaram o paralítico, que viram curado, e falar assim, realmente valeu o esforço. A galera começou a falar, vaiar, sai daí, não sei o quê, coisa feia, desceu o telhado, sei lá, teve um monte de percalço ali, mas valeu a pena, porque eu jamais tinha visto um negócio desse. E para quem estava perto também. Por isso que a Bíblia fala, o salmista registra isso no Salmo 133, que aonde o povo de Deus se reúne, Deus ordena a bênção para sempre. É interessante, a salvação é bênção para sempre. Quando a gente lê o Salmo 133, dá uma sensação que tem umas coisas que Deus só faz quando está o povo dele reunido. Não é porque se o povo não estiver reunido, ele está com o braço amarrado. Não, é que ele resolve fazer quando a gente está reunido, quando a gente faz coisas desse tipo. E se você quiser pagar para ver, vamos levar a gente para perto de Jesus. Vamos fazer o que for possível esse ano de 2018 para colocar as pessoas perto de Jesus. Se preciso for, a gente faz um buraco, arrasta uma cadeira, a gente faz o que for necessário, a gente chega mais cedo na casa da pessoa, a gente conversa mais com ela. Tem gente que é muito difícil de manter um papo, não é? Por quê? Tem gente que é muito difícil de manter papo com ela. Por quê? Ela é caladona? Não, porque tem gente que é enjoado pra caramba, não é? Mas precisa de Jesus, é aleijado. Fazer o possível para poder. E se ele não quiser ir, arrasta ele. Pega ele pelo pé, pela mão e leva para perto de Jesus. 2018 tem que ser o ano onde a gente vai fazer isso mais. Vamos tentar, da agora para frente, colocar as pessoas perto de Jesus. E a gente também se colocar perto de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos encerrar esse momento aqui. Senhor, graças te damos, louvamos o teu nome pela vida dos irmãos aqui presentes, pela disposição, pela vontade, pelo desejo de estarmos juntos aqui, que o Senhor colocou e plantou no coração de cada um de nós. Graças te damos, Senhor, te louvamos por isso. Nós queremos demais, muito, muito mesmo, ser um povo que experimenta coisas que a gente pode falar, jamais eu tinha sentido isso, jamais eu tinha visto o Senhor fazer um negócio desse tão perto de mim assim. Mas antes disso a gente precisa, pelo menos, estar em volta da sua palavra, perto de onde o Senhor está falando e levando gente para ouvir o que o Senhor está dizendo. É isso que nós queremos fazer como igreja no ano de 2018, e nós te pedimos a sua graça para isso, pedimos a sua bênção. Desde já, Senhor, nós reconhecemos que é mais fácil arrumar uma desculpa, para não carregar ninguém, para não se aproximar de ti. Sempre a gente tem uma desculpa da casa cheia, de muvuca, de gente em volta, é pesado carregar um moço aleijado, você tem um monte de desculpa humana para isso. E também, essas mesmas desculpas humanas são aquelas que vão nos levar a não experimentar uma profundidade e não ver coisas que o Senhor pode fazer. Nós queremos ver, então nós queremos participar da história de uma maneira diferente. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia da gente como igreja, em nome de Jesus. Amém.